Olá, muito bem-vindas e muito bem-vindos, minhas caras alunas e meus caros alunos, a mais uma aula da nossa disciplina de vibrações do terceiro quadrimestre suplementar de 2021 da nossa querida Universidade Federal do ABC. Bem, nós vamos falar hoje, nessa nossa terceira semana de aula, nós vamos falar hoje sobre o método de Rayleigh e também a associação de rigidezes. Essa aula é muito importante quando nós estamos estudando esse assunto e nós queremos reduzir o número de graus de liberdade dele. Sei lá, eu tenho várias estruturas, cada estrutura tem uma rigidez associada a ela, e eu quero reduzir para uma única rigidez, então eu uso a associação de rigidezes. Essa é a primeira etapa da nossa aula. A segunda etapa da nossa aula, nós vamos falar sobre o método de Rayleigh. O método de Rayleigh, da mesma forma, eu tenho um sistema contínuo com vários graus de liberdade. Nós adotamos o que a gente chama de função de forma, vou mostrar daqui a pouco o que seria essa função de forma, e com essa função de forma, a gente projeta os deslocamentos possíveis da nossa estrutura num único modo. Nós fazemos uma projeção de funções, assim como a gente projeta vetores. Na álgebra linear, as funções também são consideradas vetores. A gente projeta as funções que nós queremos naquele modo específico, naquela função de forma específica. É um assunto que aparentemente ele é complexo, mas você vai ver que na prática, vocês vão ver que na prática, ele é mamão com açúcar. Bem, em relação à questão do método de Rayleigh, tem aqui um livrinho que eu publiquei junto com o meu aluno Paulo Matos, que eu orientei lá no PES, Programa de Educação Continuada em Engenharia Civil da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Então, esse livrinho aqui fala como usar a otimização para melhorar a precisão da análise dinâmica das estruturas. Paulo Matos e Marcela Araújo da Silva. A gente aplicou, no caso, a uma torre de telecomunicações, está aqui, ó. Esse livro está lá na Amazon. Tem ele em e-book e também tem ele na versão impressa. O e-book ele é mais barato e mais rápido, você já tem acesso na hora. A versão impressa, ela não está cara, mas o problema é que ele é impresso lá nos Estados Unidos ou na Europa, e para trazer de lá para cá, que o frete é caro, a não ser que você compre uma quantidade grande, que vale a pena, e depois você divida aí com colegas, etc e tal. Bem, tá aí a dica aí desse livro. Esse livro é muito legal, por quê? Porque nós fazemos aqui aplicações de várias funções de forma no método de Rayleigh. E, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, aqui, ó, um dos estudos do livro, tem aqui, ó, várias funções, dá para chegar mais perto um pouquinho? Tem várias funções que a gente usa, estão aqui as funções, ó, são várias funções que a gente usa para resolver esse determinado problema dessa torre de telecomunicação, e a gente vai mudando, inclusive usando a otimização para definir funções que dão melhores resultados. E aqui está o resultado, o melhor resultado que a gente obteve, essa figura aqui de baixo, que tem a melhor precisão. Bem, essas são funções de forma que a gente aplicou nesse problema de viga engastada e balanço. Essa torre de telecomunicação nada mais é do que uma viga engastada e em balanço. Então, tá aí a dica, esse livrinho muito legal. Nós transformamos a monografia dele nesse livro e bacana, tá muito didático, aplicação legal. O Paulo fez um ótimo trabalho aí, escrevendo aí a sua monografia e depois transformando em livro, e nós publicamos lá na Amazon, ok? Então tá dada a dica aí. Na segunda parte da aula nós vamos falar sobre essa questão aqui. Vamos então à nossa apresentação. Eu vou compartilhar a minha tela e nós vamos para a nossa apresentação. Ok, estamos aí então para a nossa terceira semana de aula, Associação de Rigidezes e Método de Rayleigh, da nossa disciplina de vibrações do quadrimestre suplementar de 2021, nosso terceiro quadrimestre suplementar. Eu sou o professor Marcelo Araújo da Silva e meu e-mail é marcelo.araújo@ufabc.edu.br. E essa é a nossa querida Universidade Federal do ABC. Vamos falar nessa primeira parte sobre associação de rigidezes. Vamos lá. Então vamos imaginar, para a gente poder entender o que é uma associação de rigidezes, vamos então imaginar que nós tenhamos aqui um bloco de fundações. Em cima dele tem um pilar, uma torre de telecomunicação, como aquela que a gente viu ali. Naquele caso, é um poste metálico de telecomunicação com uma altura de 50 metros de altura, no livrinho ali. Bem, vamos supor que nós tenhamos aqui uma estrutura apoiada em cima desse bloco de fundações, que por sua vez está apoiada em duas estacas. Imagine que a gente tem aqui, ó, uma camada de solo
ou de rocha, né, um solo mais impenetrável, uma camada de alteração de rocha, onde a estaca parou, a ponta da estaca parou nessa camada. Como a camada lá embaixo ela está inclinada, ela tem uma certa inclinação, tem uma certa altitude, vamos pensar assim, o comprimento das estacas, embora as estacas tenham seção transversais idênticas, o comprimento deu diferente. Se o comprimento deu diferente, essa estrutura tem um comprimento e esse elemento estrutural de fundação aqui tem outro comprimento, a rigidez de cada uma delas vai ser diferente. Por quê? A rigidez de uma estaca ou de uma estrutura submetida à carga axial, que é o caso aqui, é EA sobre L, onde E é o módulo de elasticidade, A é a área da seção transversal e L é o comprimento. Como o L, o comprimento, é diferente para as duas estacas, nós vamos ter duas rigidezes diferentes. Como é que a gente associa essas rigidezes estando em paralelo? Essa é uma das ideias, uma das primeiras ideias que nós vamos lidar aqui na aula de hoje. Continuando, então, vamos transformar aquele probleminha do bloco sobre duas estacas num modelo matemático das rigidezes das estacas. Então, nós temos uma massa, que seria a massa do bloco. Aqui em cima temos uma carga P aplicada. Nós medimos o deslocamento do bloco a partir desse grau de liberdade U, um único grau de liberdade, U, que vai nos dizer qual é o deslocamento vertical dessa estrutura. No caso, positivo é para baixo, está apontando para baixo o deslocamento. E essa massinha está apoiada em duas molas de rigidezes K1 e K2. Como é que nós fazemos a associação de rigidezes? Nós vamos usar, nesse caso, 3 equações para poder determinar a rigidez equivalente. Então, quais são as equações? Primeiro, equilíbrio das forças. A força numa estaca mais a força na segunda estaca tem que ser a força total aplicada, beleza? Essa é a primeira equação, que é o equilíbrio de forças. A segunda equação, a equação de compatibilidade. Nesse caso específico, o deslocamento das duas estacas é o mesmo, que é o deslocamento U. Quando esse bloco descer, de acordo com esse modelo matemático, o deslocamento dessa estaca, na cabeça dessa estaca, é igual ao deslocamento na cabeça dessa estaca aqui, que é o mesmo. Então está aqui a nossa segunda equação, a equação de compatibilidade dos deslocamentos. O deslocamento na estaca 1 é igual ao deslocamento da estaca 2, que é igual ao deslocamento do bloco. E equação constitutiva, que são as leis de Hooke. A lei de Hooke da estaca 1 está dada aqui, ó. A força na estaca 1 vale a mola 1 vezes o deslocamento da estaca 1. A força na estaca 2 vale a mola da estaca 2 vezes o deslocamento da estaca 2. E o sistema nosso, que é o sistema equivalente, a força total aplicada vale a rigidez equivalente, que é a rigidez total, vezes o deslocamento U lá. Então, substituindo essas equações, por exemplo, P1 vem para cá, P2 vem para cá, P vem para cá para a primeira, depois substitui que todos esses deslocamentos aqui são iguais, a gente acha a nossa rigidez K. Então tá aí. A rigidez K, no caso, tá aqui, ó, a rigidez K equivalente, é a soma das duas rigidezes. É a rigidez da estaca 1 mais a rigidez da estaca 2. Por quê? Elas estão em paralelo. E ali no desenho, na figura, vamos voltar um pouquinho aqui, elas estão realmente em paralelo. As duas estacas estão trabalhando de forma paralela. Quando o bloco vem e comprime as estacas, as duas trabalham paralelamente. Aqui, inclusive, fisicamente, geometricamente, elas estão em paralelo. Mas paralelo não quer dizer necessariamente que as duas estruturas estão uma paralela à outra. A rigidez total é a soma da rigidez de cada uma das duas estacas separadamente. Então, vamos pegar um exemplo onde nós temos um material que é concreto armado, o módulo de elasticidade é 20 gigapascal. Nós temos uma estaca com a seção transversal em anel circular, com diâmetro externo de 42, parede de 8, comprimento de uma estaca 10, que é a da esquerda, e o comprimento da estaca da direita é 11 metros. Okay? Então tá aí, as rigidezes, como eu falei, é EA sobre L, no caso da estaca 1, o comprimento é L1. Observe que o módulo de elasticidade e a área da seção transversal é o mesmo para as duas estacas. O que varia é o deslocamento, é o comprimento das estacas. Bem, E é o módulo de elasticidade, A é a área da seção transversal e L é o comprimento. Jogando os valores aqui, nós temos que o K dessa primeira estaca é 171 meganewton por metro. Ou seja, constante elástica ou rigidez axial, no caso aqui, é dado por força por unidade de comprimento. Mola, certo? Força por unidade de comprimento. Newton por metro, meganewton por metro, tonelada força por metro, tonelada força por centímetro. Então, no caso aqui, nós usamos meganewton por metro. 171 meganewton por metro. Tá? O K2, substituindo aqui o comprimento 2, etc. e tal, deu 155 meganewton por metro. A rigidez total do meu sistema, então,
vai ser a soma dessas duas rigidezes, que dá 326 meganewton por metro. Aquilo que eu falei, olha esse exemplo aqui, nós temos uma viga engastada em balanço, apoiada em cima de um pilar agora, ou de uma coluna. A viga tem comprimento L e o pilar tem comprimento H, ou altura H. A força está aplicada bem nesse nó, que é a junção dos dois. Embora eles estejam perpendiculares entre si, a gente vai ver que nesse caso é uma associação de rigidez em paralelo. Por quê? Esse nó em comum faz com que o deslocamento da viga e o deslocamento do pilar no mesmo ponto seja o mesmo. Se os dois deslocamentos são iguais, o deslocamento da viga e o deslocamento do pilar, e o deslocamento que nós vamos tomar como referência, U, é o mesmo para todo mundo, então a gente pode dizer que esse problema é em paralelo. Elas estão perpendiculares entre si, mas na verdade o trabalho delas é em paralelo. Elas estão trabalhando em paralelo. As rigidezes estão trabalhando matematicamente como se elas estivessem paralelas. Então nós vamos fazer uma rigidez em paralelo. O que vai nos dizer, só a dica, o que vai nos dizer se elas estão paralelas ou não, o nó que nós estamos tratando aqui é comum às duas estruturas, aos dois elementos estruturais. Então, a rigidez de uma viga engastada em balanço é 3EI sobre L ao cubo, para o deslocamento da ponta, e o do pilar, ou da estrutura submetida à carga axial, é EA sobre L. Então, está aqui o nosso esqueminha. Nós temos uma massa, que vai estar naquela ponta, nós temos a carga P aplicada, o deslocamento vertical apontando para baixo é o nosso grau de liberdade, a rigidez da viga é K1 e a rigidez da coluna é K2. P1, carga na extremidade da viga. K1, rigidez da viga. O1, deslocamento na extremidade da viga. P2 é a carga no topo do pilar. K2 é a rigidez do pilar. E o 2 é o deslocamento no topo do pilar. Então, temos aí os elementos, as características do elemento estrutural 1, aqui em cima, e as características do elemento estrutural 2, aqui embaixo. Um exemplo numérico, essas duas estruturas são compostas de aço. Vamos considerar que a viga possui um comprimento de 4 metros, aí são dados numéricos para a gente poder deixar o nosso probleminha bonitinho. E é fabricada em um perfil metálico, uma viga W310 por 107. Um dos fabricantes desse perfil W aqui no Brasil é Gerdau, só você ir lá na tabela de perfis W da Gerdau, olhar lá o W310 por 107, você vai ter todas as características geométricas e o aço também no catálogo lá, o aço que ele é fabricado. Esse aço é o ASTM A572, que apresenta aí uma tensão de escoamento de 345 MPa e um modo de elasticidade em torno de 210 gigapascal. Então está aqui, a viga é W310 por 107 e a coluna, o pilar, ele tem uma altura de 3 metros e ele é em perfil W250 por 38,5. Esse W250 quer dizer que a altura dele, o perfil, W é um perfil I. Então quer dizer que a altura desse perfil I é 250 milímetros. No caso do 310, é 310 milímetros de altura. E aqui na frente é o peso por unidade de comprimento. Essa viga pesa 107 quilos por unidade de comprimento e essa coluna pesa 38,5 quilos por unidade de comprimento. E a área da ação transversal dela está aqui. Como eu disse, a rigidez da viga vale 3EI sobre L ao cubo. Está dado aqui, substituímos os valores numéricos. 3,4 meganewton por metro. E a coluna é EA sobre L, no caso o comprimento dela é H, e substituindo os valores numéricos, está aqui 347 meganewton por metro. Observe que a rigidez axial é muito maior do que a rigidez da flexão. A viga vai estar trabalhando a flexão ali, e o pilar vai estar trabalhando a compressão, a rigidez axial. Observe que a rigidez axial, embora ele tenha uma massa menor, vamos voltar aqui, ó, ele tem 38 kg por metro, enquanto a viga tem 107 kg por metro, a rigidez axial é muito maior do que a rigidez flexional. É da ordem de 150 vezes, mais de 150 vezes, ó. Praticamente 150 vezes a ordem de grandeza, maior do que a rigidez flexional. Somando os dois, deu aí 349,6 meganewton por metro é a rigidez equivalente. Agora vamos pegar rigidezes em série. Aqui nós temos realmente em série, uma coluninha em cima de uma outra coluna. O deslocamento lá em cima é o 1, o deslocamento aqui embaixo é o 2, e nós vamos adotar um único deslocamento aqui, como sendo o deslocamento equivalente desse sistema aqui. Modelo matemático das rigidezes em série. Então tá aqui, nós temos uma massa,
Temos a primeira coluna e temos a segunda coluna, uma associada em série com a outra. Okay? Vamos ver, então, como é que são as equações de equilíbrio nesse caso, as equações que nós vamos usar. Primeiro, nós temos as equações de equilíbrio, a força está vindo aqui. Se eu tenho a força P aplicada aqui em cima, a reação aqui embaixo é P também. Então, essa mola e essa mola estão submetidos ao mesmo valor de força P. Está aqui, a força P, ela é igual nos dois elementos estruturais. Equação de compatibilidade de deslocamento. O deslocamento 1 mais o deslocamento 2 tem que dar o deslocamento total. Se eu pegar o deslocamento, vamos lá, a soma do deslocamento desse elemento mais a soma do deslocamento desse elemento vai dar o deslocamento total. Tá aqui. A equação constitutiva são as leis de Hooke. Estão dadas aqui embaixo. A lei de Hooke para coluna 1, lei de Hooke para coluna 2 e a lei de Hooke para o sistema equivalente. Substituindo novamente aqui os valores de P, depois substituindo aqui embaixo os valores de U, nós temos então que a associação de rigidez em série é assim, ó. O inverso da rigidez equivalente é a soma do inverso das rigidezes individuais. Então é assim que a gente faz associação de rigidez em série. Só voltando aqui, definindo um pouco melhor as características da coluna 1 e as características da coluna 2 estão dadas aí. Dado um exemplo numérico, a gente vai supor que a parte superior é em aço, a primeira coluna, e possui uma área de 310 centímetros quadrados. A parte de baixo ela é em concreto e possui um módulo de elasticidade de 20 gigapascal, uma área de 4.900 centímetros quadrados e um comprimento de 10 metros. São os dados numéricos daqui da coluna 1, que ela é em aço, e da coluna 2, que ela é em concreto. Aqui está a rigidez, no caso axial, as estruturas estão submetidas a cargas axiais, então a rigidez que nós temos que considerar é a rigidez axial. Está aqui a EA sobre L. Então, E1, A1 sobre L1, no caso da coluna 1, E2, A2, L2 da coluna 2, ou seja, substituindo os valores numéricos, nós temos que é 1,3 giganewton por metro a rigidez do elemento 1, do elemento estrutural 1, e 1 giganewton por metro a rigidez do elemento estrutural 2. Somando elas em série, considerando aquela expressão que a gente viu, que o inverso da rigidez equivalente é a soma do inverso das rigidezes individuais, nós temos que a rigidez total do sistema é 0,6 giganewton por metro. Observe que a rigidez equivalente agora é menor do que o menor das outras duas. Então, a rigidez resultante desse processo é menor do que a menor das rigidezes individuais, 0,6 contra 1 e 1,3. Vamos falar agora sobre o método de Rayleigh. O método de Rayleigh, como eu citei anteriormente, o que nós fazemos? Nós adotamos uma função de forma para a nossa estrutura, como que ela está se deformando, como que ela está se deslocando, toda a estrutura, e a gente projeta para um único grau de liberdade as características de rigidez, de massa e até mesmo amortecimento, poderíamos também, de certa forma, mas o amortecimento a gente calcula em função da matriz de massa e da matriz de rigidez, que é o método de Rayleigh também. Bem, o método de Rayleigh, a gente adota uma função de forma, uma forma como essa estrutura está se deformando, e a partir daí a gente calcula a rigidez, massa, a força nodal. Então vamos imaginar que eu tenho uma coluna engastada em balanço, e essa coluninha sofre uma força horizontal e ela vem para essa deformada aqui. Observe que essa deformada aqui, ó, é uma função de forma. É a forma como normalmente ela se deforma. Ela se desloca. Então, o que nós podemos fazer? Cada ponto ao longo dessa estrutura tem um grau de liberdade. Nós vamos adotar o grau de liberdade aqui da ponta, como sendo o grau de liberdade que vai descrever o comportamento dessa estrutura, adotar uma função de forma e nós vamos pegar a rigidez dessa viga toda e vamos jogar para a ponta aqui. Viu ali que a rigidez da viga na ponta é 3EI sobre L ao cubo? Se a gente for calcular a rigidez equivalente dessa coluninha aqui, que ela está engastada em balanço para uma carga horizontal, um deslocamento perpendicular ao eixo dela aqui, usando a função de forma adequada, nós vamos achar 3EI sobre L ao cubo. Bem, é por aí que a banda vai tocar. Então, o método de Rayleigh, na verdade, a gente pega um sistema aqui, que ele está todo contínuo aqui, com vários graus de liberdade, ou infinitos graus de liberdade, porque cada ponto aqui pode considerar que tem um grau de liberdade horizontal, por exemplo,
e nós transformamos para um único grau de liberdade aqui na ponta, adotando uma função de forma. Deixa eu pegar o livrinho de novo, aqui. Como eu falei aquela hora, ó, vou colocar aqui de novo. Olha a função de forma da torre de telecom que eu mostrei aquela hora para vocês. Está aqui, ó. Essa torre de telecom aqui, certo? Então, nós podemos imaginar que isso aqui é uma torre de telecom, está engastada em balanço, veio o vento, soprou, ela vai se deformar de acordo com uma cara bem parecida com essa daqui. Estamos falando de torre de telecom. E se eu girar isso daqui e botar essa viga na horizontal, o que nós temos? Uma asa de uma aeronave. Mesma coisa, a asa da aeronave, ela está aqui e ela vem se desenvolvendo horizontalmente, ela é uma viga engastada aqui, engastada e em balanço. Está aí a nossa viguinha, que também pode representar uma torre de telecomunicação, pode representar a asa de uma aeronave, pode representar N elementos estruturais. Aqui está, ó, φ é a nossa função de forma. Φ é a nossa função de forma. Vou fazer um parênteses, vou achar lá o livrinho e vou mostrar essa função de forma. Ó, aqui está a capinha do livro, beleza, né? Escrito aí pelo Paulo e Marcelo. Aqui nós temos uma torre de telecomunicação típica, foi tirada aí de um trabalho do Barbosa. Aqui uma outra que é bem semelhante a essa que a gente usou nesse livro, que é um poste metálico de seção octadecagonal. Opa! Bem, aqui ó, nós temos um modo de vibração, o primeiro modo de vibração dado pelo método dos elementos finitos. Então, esse modo de vibração a gente pode adotar como sendo o modo que a gente vai usar para poder transformar para o grau de liberdade do topo. Aí tem toda a parte de dinâmica das estruturas e tal, que nós estamos vendo aqui ao longo do nosso curso. Então, o livro está muito legal, mostrando esse resuminho aí. Aqui aquela curva da aula passada que a gente viu sobre a questão lá do fator de amplificação em função da razão das frequências excitadoras. Então, o livro está legal. Mas vamos lá para a nossa função de forma. Vamos lá. Então, a gente pode usar várias funções de forma. Aqui, ó, vamos voltar mais um pouquinho. Aqui, esse gama, ó, uma das funções de forma que a gente pode ter, φ, pode ser a altura em relação à base, está engastada em balanço, Z é a altura, aqui agora. A altura, o ponto que nós estamos, longe do solo, dividido pelo comprimento total, elevado a um exponencial. E tem uma norma de vento, por exemplo, que no caso da estrutura de telecomunicação é submetida à carga de vento, onde nós temos vários valores de gama aqui para várias aplicações diferentes. Então, essa é um tipo de função de forma. Z sobre H elevado a gama, ou X sobre L elevado a um fator gama. Observe, quando x igual a zero, esse número aqui é nulo, ou seja, lá embaixo no engaste, a função de forma vale zero, e quando x é a altura h, ou z é a altura h, nós temos que esse número vale 1. Ou seja, ele vale zero no engaste e vale 1 lá no grau de liberdade que a gente quer considerar. Então, esse é um tipo de função de forma. Vamos ver outros tipos de função de forma. Ó, essa aqui, ó, é uma outra função de forma, que é 1 menos cosseno de π sobre 2, z sobre L. Observe que quando z é igual a zero, cosseno de zero é 1, esse deslocamento horizontal aqui vai valer zero. 1 menos 1, zero. Quando z é igual a L, ou seja, quando eu estou lá na ponta, lá em cima, o cosseno vai ficar só π sobre 2 aqui, ó, z igual a L, corta, vai ficar cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é zero, eu tenho que esse número aqui vai valer 1 e eu tenho o deslocamento que eu estou querendo considerar. Ou seja, de novo, ó, uma outra função de forma que se aplica a esse caso. Ela vale zero no engaste, lá embaixo, e vale 1 lá em cima. Agora a função trigonométrica. Inclusive, essa função é muito boa. O que a gente fez nesse livro aqui? Nesse livro, nós pesquisamos funções de forma que dariam um melhor resultado. Observe que eu já mostrei duas aí. Então, quais funções de forma dariam o melhor resultado? A gente pesquisou várias funções de forma e chegamos aí numa metodologia para poder achar uma função de forma mais forte. Então, nós pegamos, uma das coisas que nós fizemos, vamos olhar aqui, eu vou dar um zoom, ó. Nós pegamos aquela função de forma trigonométrica, que é uma das melhores que tem, e ponderamos ela por uma outra equação aqui, ó.
Então, esse que foi esse trabalho. Nós pegamos a função de forma que era trigonométrica, tornamos ela mais forte, multiplicando por um fator de ponderação aqui, que é uma função também, ó, de z. Observe aqui, o cosseno, o z, que é a altura fora do solo, está aqui. Ou no caso da asa da aeronave, a distância até a raiz da asa seria esse z. Observe que ele entra aqui fora. Então, eu peguei uma função trigonométrica e aumentei a ordem dela ponderando por uma reta, no caso. Eu poderia ponderar por qualquer outra função. Agora, essa função tem que também obedecer às condições de contorno. Ela tem que ser zero lá embaixo, no engastamento. Na verdade, esse número aqui já é zero lá embaixo, então essa daqui da direita não precisa necessariamente ser zero, mas ela tem que ser igual a 1 lá no topo. Então, uma das condições é que essa função AZ sobre H mais B, quando Z for igual a H, que ela vale a 1, ou seja, lá no topo ela vale a 1, porque senão eu não vou ter a minha função igual a 1 lá no topo, eu não estou obedecendo as condições de contorno. Ela tem que ser zero no engastamento e 1 lá no topo. Bem, o método de Rayleigh ele é bem mais complexo do que isso que nós estamos falando. É um trabalho que ele se aplica de muitas formas e também tem N tipos de funções, N maneiras que a gente pode abordar o problema. Um outro colega, que é o Alexandre Warhaftig, ele também estudou, nós temos trabalhos sobre isso aí também junto, em conjunto, ele, o professor Brasil, o Kaique, que também foi orientado dele. Agora entrou um outro professor lá da Inglaterra também trabalhando com a gente nesse assunto. Então, tem aí o trabalho do Alexandre também. Se digitar Alexandre de Macedo Warhaftig, vocês vão ver o livro dele, que foi a tese de doutorado dele, da qual participei da banca, que tratam também de função de Rayleigh, e tem, se transformou em livro pela Edgar Blusher. Se vocês entrarem lá, vocês vão achar também, quem se interessar. E temos vários artigos publicados sobre esse tema. Ele tem vários, eu tenho alguns publicados com ele sobre esse tema aqui. Bem, então o que nós fizemos aqui? Fomos pesquisando maneiras de obter funções, essas funções de forma que dê o melhor resultado possível. Melhor resultado comparado com o quê? No caso nosso, comparado com o método dos elementos finitos, que é a única referência matemática mais confiável que nós temos. Então, nós partimos aqui que o método dos elementos finitos ia dar o melhor resultado, e nós bolamos um problema de otimização, que era que o resultado que nós obtivéssemos fosse o mais próximo possível do resultado do método dos elementos finitos. Então, nós usamos otimização aqui, por isso que o título do livro é Otimização. O título do livro, Como usar a otimização para melhorar a precisão da análise dinâmica das estruturas. Por quê? Nós usamos otimização para determinar esse A e B aqui, ó. Então, nós determinamos o A e B de forma tal que o erro de aproximação fosse o menor possível. Esse que é a questão aqui. Vamos só dar mais uma descidinha. Aí tem todo o problema de otimização, etc., dados numéricos. Mas vamos lá, ó. Aqui nós temos duas funções de forma, que é a exponencial. Numa, o exponencial vale 2,7, e noutra vale 1,7. Observe, aqui embaixo ambas vale 0, lá em cima ambas vale 1. No caso, ó, tá aqui, ó, 1, que é o grau de liberdade que nós estamos levando em consideração. Ok? Bem, então, essas são duas... Olha, nós já temos duas funções. Cada valor de exponencial vai dar uma curva aqui. E ela vai obedecer 0 aqui embaixo e 1 ali em cima, naquela exponencial. A trigonométrica é outra. Se eu multiplicar pelo fator de ponderação que nós estamos falando, é outro, e assim por diante. Ó, a função trigonométrica aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho. Aqui, ó, a função trigonométrica. Então, ela vale 0 lá embaixo e vale 1 em 50 metros de altura, que é a altura total da minha torre. Então, nós temos exponencial, temos trigonométrica e podemos também ponderar essas funções para transformar elas em funções mais complexas, mais complicadas, e com isso ir aumentando a precisão do método. Observe que cada função dessa vai me dar uma rigidez equivalente, vai me dar uma massa equivalente, vai me dar uma força equivalente, vai dar um resultado final, vai dar uma frequência de vibração natural da estrutura também. Então, cada função dessa vai dar um resultado diferente. Então, qual a função é melhor? Aqui nesse trabalho, a gente define uma linha de raciocínio para buscar uma função, dado que nós adotamos aqui, a melhor possível. Melhor comparado com o quê? Novamente, comparado com o método dos elementos finitos. Vamos só mostrar aqui, deixa eu ver essa daqui. Essa é do elementos finitos. Então, nós rodamos o método dos elementos finitos e obtivemos essa. Então, qual que é a nossa ideia? É achar uma daquelas funções que fosse mais próxima possível da do método dos elementos finitos para que a gente pudesse ter uma boa precisão.
Qual que é a vantagem disso, professor? A vantagem é o seguinte, quando nós estamos lidando com 1 grau de liberdade, em vez de eu ter, sei lá, para cada metro, a estrutura tem 50 metros de altura, se para cada metro da estrutura eu defino um nó, lógico, eu vou bolar, que foi o caso aqui, eu vou bolar aqui, nós vamos ter uma função do método dos elementos finitos com 50 graus de liberdade. Se eu tiver 2 graus de liberdade por nó, porque o problema é plano aqui, a gente vai ter aí 100 graus de liberdade, e nós queremos um único grau de liberdade. Por quê? Para facilitar as contas, facilitar o nosso modelamento, facilitar a gente fazer conta, facilitar a gente fazer simulações, dependendo do nosso problema, começa a ter, principalmente dinâmica das estruturas, onde o tempo computacional ele é importante, a gente começa a reduzir o número de graus de liberdade do nosso problema e conseguimos reduzir o tempo computacional também do nosso problema para fazer simulações. Depois que a gente obtiver uma solução que a gente acha que é adequada, a gente pode voltar para o problema com N graus de liberdade, 100 graus de liberdade, e depois ver se... e depois reanalisar de novo ali. Mas aí, com 1 grau de liberdade, a gente pode fazer N simulações do nosso problema e chegar em alguma conclusão daquilo que nós estamos querendo. Legal, bacana, porque nós temos só 1 grau de liberdade, é bem rápido para fazer várias simulações, e depois a gente volta para o problema com vários graus de liberdade e continua trabalhando ali. Mas nós tivemos uma busca que foi bem mais rápida computacionalmente. Essa é uma das justificativas desse método aqui. Bem, só aqui de novo. Aqui, ó, nesse problema aqui, nós adotamos várias funções. Então, estão aqui mostrando todas as funções que nós consideramos nesse trabalho, o método dos elementos finitos, e mais 7 outras funções que nós adotamos, pesquisando aqui qual que seria a melhor. E a melhor que nós obtivemos, vamos lá, foi o critério 4, tem que pegar o livrinho lá, e vocês têm que comprar o livrinho, hein? Comprar o livrinho lá, dar uma olhada, e o critério 4 foi o que deu o melhor resultado, foi o que mais se aproximou do método dos elementos finitos. Está aqui, ó, o critério 4. Por que nós estamos fazendo isso? Para reduzir para 1 grau de liberdade o nosso problema, ao invés de 100 graus de liberdade. Com isso, fazer várias simulações com tempo computacional bem curtinho e depois voltar para o problema, se quiser, voltar para o problema de elementos finitos, depois que nós calcularmos lá tudo que a gente quiser, voltar para o problema de elementos finitos e aí a gente pode ver e continuar trabalhando com o nosso modelo. A vantagem disso é a gente conseguir uma equação bem mais simples para a gente fazer simulações, estudos de uma forma rápida. Esse é o principal fator motivacional desse trabalho. Ok? Vamos voltar então agora para a nossa aplicação. O método de Rayleigh funciona da seguinte forma. Aqui está a função de forma. M barra é a massa distribuída ao longo do comprimento, é a massa por unidade de comprimento. Qual que é a massa que nós vamos ter lá no topo, lá na ponta? Integral ao longo de todo o comprimento da minha peça, de 0 a L, da massa por unidade de comprimento, vezes a função de forma ao quadrado. Está aqui, ó. Isso aqui tem a ver com produto escalar de funções. Tá? Tem a ver com produto escalar de funções, cálculo de energia cinética, cálculo de energia de deformação e tal. Bem, mas vamos simplificar aqui. Por isso que eu falei, tem um livro do Alexandre, tem esse trabalho nosso aí, tem vários artigos escritos em conjunto entre eu, o professor Alexandre de Macedo Warraft, professor Rolando Brasil, tem vários trabalhos aí onde dá para explicar melhor, e outros autores também, onde dá para explicar melhor o método de Rayleigh. Mas, em princípio, é isso. A massa nós calculamos através do quadrado da função de forma, a rigidez nós calculamos dessa forma aqui, integrando também ao longo de todo o comprimento, módulo de elasticidade, vezes o momento de inércia de cada seção, vezes a segunda derivada em relação a x, no caso aqui, que é a nossa variável, que mede o comprimento. Lá no livrinho é z que a gente usa, certo? Que estava mostrando ali. Aqui, na nossa apresentação, a nossa variável de eixo aqui, a abscissa, é x. Tá? Então tem essa diferençazinha. Bem, aqui a segunda derivada da função de forma ao quadrado, então a gente acha a rigidez equivalente. E a força também, a gente pega a força, mesmo que seja ao longo do tempo ou não, que está aplicado ao longo de toda a estrutura, vezes a função de forma, agora ela não aparece ao quadrado, integrando isso tudo aqui, a gente obtém a força lá no topo. Então essas são as expressões do método de Rayleigh que nós vamos usar aqui no nosso trabalho. Vamos pegar um primeiro exemplo, uma torre de energia eólica, ela é toda cilíndrica, então a seção transversal dela é a mesma ao longo de todo o comprimento de 90 metros, e aplicamos o método de Rayleigh. A força que está atuando ao longo dela é uma vibração forçada, agora a força é um cosseno, observe bem, ao longo do tempo,
e temos aqui uma carga constante. Vamos supor que a força do vento que está atuando aqui, ela é constante ao longo de todo o comprimento. Aqui está a seção transversal, ela tem 3,7 metros de diâmetro e uma espessura de 30 milímetros. Essa é o cilindro que forma a coluna dessa torre de energia eólica. A carga aqui deu 1000 pascal, que é a pressão que está atuando ali ao longo dela. A frequência da excitação é 1,5 radianos por segundo. Aqui são os dados numéricos. O material é aço, que compõe aquela torre. A densidade dele é 7.800 kg por metro cúbico. Nós estamos considerando uma taxa de amortecimento de 5%. A função de forma que nós vamos considerar agora é x sobre L ao quadrado. Observe que o gama, esse gama aqui que é o peso específico, a densidade da estrutura, mas daquela exponencial agora nós estamos usando uma exponencial igual a 2. Então, a função de forma, observe, a gente pode usar funções de forma, qualquer uma que atenda às condições de contorno. Lá embaixo ela é zero, quando x igual a zero ela vale zero, e quando x vale L, que é o comprimento total, tem que valer 1. Então, essa função de forma está atendendo. A primeira derivada dela vale 2x sobre L ao quadrado, e a segunda derivada 2 sobre L ao quadrado. E aí a gente precisa determinar a massa equivalente, rigidez equivalente, a força equivalente lá no topo, a primeira frequência de vibração da estrutura e o período, que é o inverso da frequência. Está pedindo para calcular também o deslocamento máximo, o momento, a força axial e a máxima tensão no engastamento lá embaixo. Se fosse uma asa de uma aeronave, seria na raiz da asa, esses dados aqui. Nós vamos calcular integral de 0 a L, da massa por unidade de comprimento, função de forma ao quadrado, dx. Então, deu aqui, ó, m barra L sobre 5 é o resultado numérico. M barra é a massa por unidade de comprimento, nada mais vale do que a área da ação transversal vezes a densidade. A área da ação transversal de um anel circular daquele pode ser π vezes o diâmetro vezes a espessura, vezes o gama, no caso aqui, que é a densidade dela. Então está aqui a nossa massa do topo, 48, aproximadamente 49 toneladas é a massa daquela torre que foi para o topo dela. A rigidez, de forma similar, a gente usa o EI da estrutura, o E no caso é aço, 210 GB, o I é o momento de inércia, está dada a fórmula dele aqui, e a segunda derivada da função de forma elevada ao quadrado deu 4EI sobre L ao cubo. A função de forma, a segunda derivada está aqui, ó, dela, 2 sobre L ao quadrado. Então está aqui, 4EI sobre L ao cubo. Bem, e está aqui o valor da rigidez equivalente no topo. A força, também integral da força ao longo do comprimento, vezes o fator a função de forma, integrando ao longo do comprimento. A força vale Q0 cosseno de ômega t, está aqui, ó, Q0 cosseno de ômega t, vai ficar só integral de φ dx. Bem, está aqui, ó, o P asterisco, cosseno, está aqui o P asterisco, né? Ele tem uma amplitude que está lá no topo, ela é aplicada lá no topo, no grau de liberdade do topo, vezes o cosseno de ômega t. O ômega era 1,5. Bem, resolvendo essa integral aqui, substituindo a função P, que é P0 cosseno de ômega t, vezes o diâmetro, porque lá era pressão. E essa força P aqui é a força P por unidade de comprimento. Então, a pressão vezes o diâmetro vai dar força por unidade de comprimento, está aqui a nossa força P. Integrando ao longo do comprimento, essa é a função força que está atuando lá no topo. A frequência. Vamos pegar que a frequência total, a frequência é a raiz de K sobre M, a gente sabe isso desde a primeira aula. O K é a rigidez, a gente já calculou ali atrás. Volta um pouquinho, está aqui o valor do K. A massa está calculada aqui, ó. Só que nós temos que somar agora a massa do gerador. Tá? A massa do gerador. Lá atrás já foi dada a massa do gerador. A massa total, que está lá no topo, é a massa da coluna, que vai para o topo, mais a massa do gerador. Lembra no caso do motor, que foi da aula passada? A gente pegava a massa da viga, somava a massa do motor que estava aqui. Aqui é a mesma coisa, nós temos que somar a massa do gerador. Bem, obtivemos uma frequência de vibração da estrutura, que é 1,74 radianos por segundo, e a nossa frequência é aproximadamente 0,3 Hz, e o período 3,6 segundos. O deslocamento máximo, observe agora, usando o carregamento, é o carregamento forçado. Lembra da aula passada? A nossa função agora ela é uma função harmônica também. Então, nós temos a função harmônica. Como é que é o deslocamento máximo? O deslocamento máximo vale o deslocamento estático vezes o fator de amplificação.
Beta é a relação entre as frequências, a frequência da carga é 1,5, a frequência da estrutura é 1,7, então esse número deu, tá aqui o valor, perdão, esse número aqui vai dar 1,5 dividido por 1,7, vai dar 0,8, 0,80 alguma coisa por aí. Bem, substituindo o beta aqui, o amortecimento a gente tinha falado lá que era 5%, o P0 nós calculamos também aqui atrás, ó, o P0 está aqui, nós calculamos, na hora de calcular a força equivalente. Bem, todos esses dados a gente já calculou. Então, a gente acha o deslocamento máximo igual a 0, aproximadamente, né, 59 centímetros é o deslocamento no topo dessa torre submetida àquela carga ali dinâmica do vento soprando ali o dia inteiro. O momento lá embaixo vale a força vale a mola vezes o deslocamento máximo, vezes o comprimento, esse é o momento. A força axial lá embaixo vale o peso, a massa, massa vezes a gravidade, né, vai dar o peso do motor que está lá em cima, do gerador que está lá em cima, mais o peso da torre. Então está dado aqui. Qual que é a tensão máxima? Vale a força dividido pela área, mais o momento fretor dividido pelo momento de inércia, vezes o raio da minha seção. Então está dada aqui a expressão da máxima tensão que está atuando na base dessa coluna que sustenta um gerador eólico. Então todas as perguntas que nós fizemos foram respondidas. Calculamos rigidez equivalente, massa equivalente, força equivalente, frequência natural de vibração, período, momento na base, força axial na base e, por último, a tensão que está atuando nesse aço. Ó, se essa tensão é 125 MPa lá na base, no caso ali, nós temos que adotar um aço que tenha mais o coeficiente de segurança que a gente vai adotar, que resista a essa tensão. Então, se eu tenho um aço, por exemplo, que resista 250 MPa, eu acho que está até razoável, né? 250 está aqui, ó, o dobro. Um aço, por exemplo, a STM A36, ele tem uma tensão de escoamento da ordem de 250 MPa. Então está dando um coeficiente de segurança 2, por exemplo. Estaria razoável. Tem que ver aqui a questão da fadiga. Como eu tenho carga cíclica naquela torre ali, aquilo ali fica o dia e noite balançando, então nós temos que ver aí, uma das coisas que nós temos que ver é a questão da fadiga. Agora, uma asa de uma aeronave. Nós temos aqui a fuselagem, nós temos a asa mostrada em planta. Essa asa, ela possui uma seção, se eu fizer um corte aqui, ó, na raiz dela, por exemplo, ela possui uma seção triangular, está dada aqui, dados numéricos. A semi-envergadura, aqui no caso, a distância da ponta da asa até a raiz da asa são 6 metros. E aqui são os dados da seção transversal da asa. Vamos aplicar o Rayleigh. O modo de elasticidade é do alumínio, então 72 gigapascal. A densidade deu da ordem de 3 toneladas por metro cúbico. Está bem semelhante à do alumínio, se não me engano, do alumínio é 2,7 por aí. E uma taxa de amortecimento agora de 10%. Vamos usar aquela mesma função de forma, x sobre L ao quadrado. Poderia ser x sobre L ao cubo, por exemplo. Ou aquele 1 menos cosseno de π sobre 2x sobre L também. Ou podemos ponderar com o livrinho ali, né, com uma função mais complexa, que cada vez dê resultados mais semelhantes ao método dos elementos finitos. Observe que agora aqui, no caso da torre de energia eólica, a seção era constante, no nosso exemplo. Agora a seção é variável aqui. Então, quando a seção começa a variar as propriedades, qual função de forma é melhor? Podemos pesquisar, né? E aí a gente pode fazer N simulações usando 1 grau de liberdade, como eu falei. A gente pesquisa uma função de forma que é boa, faz as simulações todas lá, e depois a gente volta para elementos finitos e tal. Mas a vantagem desse método aqui é nós reduzirmos o número de grau de liberdade para que a gente possa fazer, por exemplo, né, das aplicações, para que a gente possa fazer simulações de forma mais rápida, com menor tempo computacional, de forma mais simplificada. A pergunta é aqui, qual é o período de vibração amortecido dessa asa? Aplicando as mesmas formas que a gente já teve, a rigidez, está aqui, ó, a rigidez desse triângulo aí, está dada aqui, ó, BH ao cubo sobre 36, a base está variando, ela começa, quando x é igual a 0, ela vale 1, quando x é igual a 6, vai ficar 1 menos 0,6, que vai dar 40 centímetros. Será que é isso, a largura? Vamos ver? Sim, ó. Quando x é igual a 6 metros, só ficou aquele lado do triângulo ali e ele vale 40 centímetros. Beleza? Então tá aqui. Bem,
Substituindo os valores, a gente achou essa rigidez, 87,5 kN por metro. Achamos a massa, usando a massa por unidade de comprimento. Como é que é a massa por unidade de comprimento? Vale a área vezes a densidade. A área agora, está dada a expressão dela aqui, H sobre 2, 1 menos X sobre 10. Vale a área da seção transversal. Essa aqui é a base do triângulo, né? A gente mostrou lá atrás. H é a altura, dividido por 2 vai dar a área. BH sobre 2 é a área do triângulo. Vezes o gama, que é a densidade. Bem, de novo, achamos aí 0,135 toneladas, ou 135 quilogramas. É a massa na ponta dessa asa, equivalente lá na ponta da asa. A frequência é a raiz de K sobre M, está dada aqui. A frequência amortecida é a frequência de vibração natural que multiplica esse fator, raiz de 1 menos que C ao quadrado. E o inverso dessa frequência aqui, dividido por 2π. O inverso dela vai dar o período que está dado aqui. Ó. Então, um exercíciozinho numérico, beleza. Atividades, de novo, novamente, como eu sempre repito. Automatizem esses cálculos, procurem dar uma lida, estudar. Nós colocamos esses materiais aí nosso lá no site. Agora o método de Rayleigh também tem muito material por aí que vocês podem adotar. Tem artigos aí que são de livre acesso aí do professor Alexandre de Macedo, o Ahaftig, eu e o professor Brasil também juntos aí. Temos aí vários trabalhos. O professor Alexandre de Macedo tem trabalhado bastante nisso, o Ahaftig. Tem trabalhado muito nisso. Então, automatize os cálculos, estude legal esse método de Rayleigh, é importante. Ele dá para nós a possibilidade de nós simplificarmos o nosso modelo, sim. E associação de rigidezes também. Observe que a aula de hoje foi sobre simplificação de modelo. Eu tinha várias rigidezes na primeira parte da aula, eu transformo uma única rigidez, num único grau de liberdade. E aqui eu tenho uma estrutura que ela é complexa, com infinitos graus de liberdade, porque cada ponto tem 1, 2 ou mais graus de liberdade, e a gente transforma isso num único grau de liberdade. Então a aula de hoje foi como a gente pegar um sistema que é muito complicado, com vários graus de liberdade, transformar num problema com um grau de liberdade, fazendo associação de rigidezes ou usando o método de Rayleigh. Então, automatize esses cálculos usando aí o Excel, Scilab, MATLAB, Java, C, Fortran, sei lá. Né? Lá no... O pessoal fala, eu não tenho Office. Lá no Google, que é gratuito. Você cria um e-mail lá no Gmail, entra lá e tem acesso à planilha do Google também. Vai lá e programa isso lá, programa esses exemplos lá. Vai lá também no Scilab. O Scilab é gratuito, o MATLAB é caro, mas o Scilab ele é gratuito. Você pode programar nele lá. Eu baixei um tempo atrás o Visual C++ da Microsoft. Eu fiz uma pesquisa um tempo atrás na Universidade de Iowa e quando eu fui fazer pós-graduação aqui em São Paulo, lá na Poli, no Departamento de Engenharia de Estruturas e Geotécnica lá. Inclusive, no mestrado, a professora Priscila Goldenberg foi minha orientadora, no doutorado, o professor Rolando Brasil. Bem, desde quando eu comecei a trabalhar na pós-graduação lá, em Engenharia de Estruturas, de uma forma mais profunda, eu programo em C. E aí eu fui fazer uma pesquisa e falei, vou programar em C, vamos ver o que tem de compilador aí mais atual, com mais recursos. É gratuito, você vai na internet e baixa lá o Visual C++. Então, você usa aí o C++ da Microsoft para poder fazer a programação que você quiser. Ou seja, tem N caminhos de forma gratuita e dentro dos recursos que vocês têm aí de conhecimento, de vocês programarem isso. Desde Excel até Scilab ou C ou quaisquer outra linguagem. Estou falando de algumas que eu sei que tem disponíveis aí, que são gratuitas. Certo? Bem, então essas são as atividades. Caso de dúvida, estou à disposição. Se não, muito obrigado aí. Ótima semana para vocês e tudo de bom.